Neste momento, iniciamos a meditação da Palavra do Senhor e você é bem-vindo ao vir ouvir, aprender da Palavra de Deus. Estamos meditando sobre guardar a Palavra do Senhor, os conselhos de Deus, e só pode ser guardado se for pela fé, por amor, por dedicação. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 7. Não vou ler o versículo, mas vamos falar aquilo que já foi ministrado ao nosso coração. Quando você congrega num lugar que guarda, que preserva a sã doutrina assim como é, aquelas pessoas ali vão ser abençoadas pela palavra de Deus. Quando você caminha, conversa, convive com a pessoa que guarda a palavra de Deus, você será também abençoado. Porque no versículo 7 diz que até os termos. E o que é termos? É limite. Quando você vai para Cristo, o que é aceitar Cristo? Tem uns despercebidos, uns gaiatos, que dizem: eu também aceito Jesus. Não se aceita Jesus na boca, despercebido, natural, sem apetite, sem afeição. Se aceita Jesus no coração quando fala de obedecer. Ou você debochar e dizer que aceita Jesus só na boca, você está debochando de Jesus. E você está plantando uma coisa que, se você não se arrepender, vai ser requerido de você um preço muito caro. Porque está escrito: Deus não deixa ninguém se escarnecer dele e da palavra dele, porque aquilo que é plantado também é ceifado. Além de você contaminar-se e contaminar os outros, aqueles que dão credo, que a sua linha de raciocínio vai ser em cruz da mesma forma. Então o que a gente ouve nesse mundo? Mas a religião de fulano faz. O Egito é aqui, bem pertinho da gente, bem vizinho da gente. E eles fazem lá, veste roupa escandalosa, vive do jeito que quer, e o governante deles deixa. Mas o cristão, eu vou falar a linguagem clara, o crente, aleluia, que come na mesa com o Rei da Glória e na presença do Espírito Santo, ele vai ter força, ela vai ter força para dizer: mas é lá no Egito. De lá Jesus já me tirou com seu braço forte. É lá na religião de fulano, que prega minha palavra, pega uma parte certa e outra parte completa por causa da religião, dessa igrejolas que tem por aí. Religião que tem compromisso com a Bíblia, quem fundou, foi fundado nas Escrituras com base na revelação e não do jeito que queria para arrastar a multidão, rapaz. Dói, né? Eu sei que isso dói, mas tem que ser dito. Eu sei que isso mexe com Satanás e com os religiosos, mas tem que ser dito. E glória, e me dê graça, Jesus, se o Senhor conta comigo, junto com os seus servos que estão anunciando. E glória, aleluia, Jesus. Esses cristãos que não têm coragem de abrir a boca, sabe até de cor, mas não diz, porque são covardes. Viu? Se você vai falar com ajeitadinho, com arrumadinho, que nem os fariseus, é porque você é covarde. O homem e a mulher é um povo que não é covarde com Jesus e sabe quem creu, como disse o apóstolo Paulo, fala. Mas fala mesmo, porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo. E ele fala sentindo uma coisa que o mundo não sente.
E glória, desde o dia que Jesus começou a fazer isso comigo, quando eu sento para meditar, eu sinto uma coisa diferente em mim. Quando eu paro para meditar na sua palavra e para testificar. Porque quando se testifica com fé, com comunhão, não é o espírito do ser humano somente, como dos religiosos, dos fariseus e de muitos, mas sim junto, em comunhão, em uma só ligança, em uma só comunhão com o Espírito Santo. É tanto que a Bíblia diz que quem testifica em vós da salvação não é vós, mas o Espírito Santo em vós. É por isso que esses que comem pai, esses cristãos que comem paia por meio dessas seitas religiosas que tem, fala para eles a doutrina da salvação para ver se eles acreditam. Porque dentro deles o Espírito Santo não está testificando da salvação. Porque eles estão em mentira. Se prenderam em mentira de Satanás. Pode mandar, Espírito Santo. Eu estou aqui para obedecer a sua voz. Oh, glória a Deus. Mas aquela que guarda, que aprende, que guarda no coração. Quando fala do coração, fala da mente. Que é uma mente renovada todos os dias. Ele diz, aqui quem manda é Jesus. O farol deste mundo traz aí as modas, modernizando. Mas ele fica no que aprendeu, como Paulo disse. Ficais no que aprendeu. Oh, glória a Deus, porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas se vós sair do lugar, perde. Como os cristãos dos dias dos apóstolos, da primeira descida do Espírito Santo do Pentecoste. Todos que estavam ali perseverando na doutrina, na oração, na fé, foram batizados com o Espírito Santo. E cada um falaram conforme o Espírito Santo quiseram em línguas de fogo. Oh, glória a Deus, eu sei que a pressão é grande, meu irmão. Para você como ovelha e como dirigente, mas não cedamos não. Tenha coragem em Cristo. E se não tem busca, desce, humilha, e de Jesus me enche. Não é só de teoria e de conhecimento natural, mas do poder, do poder, do poder. É bom demais, Jesus, esta graça. Oh, glória a Jesus. É bom demais, Senhor. É por isso que é bom ser crente, guardar, militar nas sagradas escrituras. Eu digo particularmente, quantas pressão eu já sofri. E não foi de longe, foi começando do meio da minha família. Porque Jesus disse assim, os primeiros vossos inimigos serão os da família. Mas Jesus até aqui não tem deixado eu mudar. Estou com 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, e sentindo a graça dele. E falando aqui para vocês. Dando de graça o que Cristo tem nos dado. Através das plataformas digitais e por onde ele nos levar. Então guarde, meu irmão. Fale. A demonstração de um homem, de um povo que tem coragem é falar abertamente aquilo que aprendeu com o Espírito Santo. O covarde, ele não se apresenta, ele não se manifesta, ele fica sempre querendo dar um ajeitadinho. Tem nada de ajeitadinho, tem nada de arrumadinho. É Bíblia, é a graça de Deus. Aleluia, como Noé fez. Nem que eles não aceitem, nem que eles não se convertam. Mas o vaso dá o que recebeu. O vaso entrega a revelação, a orientação da palavra, como está. E fica a critério deles. Até a próxima. Se Jesus permitir, queremos continuar todos os dias, parando para meditar na sua preciosa palavra e sentindo o seu
poder, em nome